Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Entramos agora no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Não podemos tirar da nossa mente que Jesus está fazendo toda aquela caminhada, indo para Jerusalém para morrer. Então tudo começou lá na Galileia. Da Galileia ele passou ali pela Samaria, não foi bem recebido. Teve que dar uma volta passando pela Parreia, até que ele chegou em Jericó. Chegando em Jericó, na entrada, encontrou um cego, ele curou o cego. Depois ele entrou em Jericó e teve aquela conversão de Zaqueu. Aí ele começou a subir, porque Jericó fica embaixo de Jerusalém. Começou a subir na subida, entrando em Jerusalém. Ele já vai no templo, aí ele encontrou os fariseus fazendo do templo um lugar de comércio. Ele expulsou aqueles homens e agora ele continua dentro do templo. E lá no templo ele encontra esta situação. Lá tinha uns lugares, né? Tipo aqui no santuário, como tem esses lugares onde se deposita as ofertas. Só que lá não era assim, né? É como se fosse uma trombeta, onde se colocava ali, a moedinha caía e ia lá sabe lá para onde, né? Então eles chegavam, ele encontra lá esses homens, né? As pessoas ricas fazendo os seus depósitos, mas eles não depositavam tudo. Eles depositavam aquilo que sobrava. E essa mulher, ela depositou. Na pobreza que ela tinha, ela acabou dando tudo. Ela só tinha 2 moedas. Ela coloca as moedinhas e Jesus fica admirado com a atitude daquela mulher. Geralmente, quando nós meditamos essa passagem do Evangelho, se incentiva, né? Não, você tem que depositar mais, você tem que dar mais para Deus e aquela coisa toda. Mas hoje nós vamos ver de forma diferente. Deus, Ele quer que nós coloquemos todos os nossos pecados diante da cruz. Porque Jesus, ele veio para nos salvar. A salvação, ela só vai acontecer na nossa vida se nós colocarmos os nossos pecados diante de Deus. Aí nós iremos nos salvar. Aí nós seremos santos, porque uma vez que nós não temos o pecado, só vai restar na nossa vida a santidade. Só que nessa caminhada espiritual, tem muitas pessoas que fazem como esses ricos aqui. Eles depositam, eles dão alguns pecados, mas ficam ainda com outros. Não larga. Vai dando uns, mas ainda fica apegado. Porque nós vamos nos apegando a esse mundo.
E tem muitas coisas nesse mundo que se tornou realmente um apego na nossa vida. E como é difícil ter que largar esse ou aquele apego nosso. Já na medida que eu vou falando, você vai se observando. Veja se não existe ainda coisas, depois de você já ter caminhado tanto com Deus, veja se não tem ainda algumas coisas que você não consegue se desvencilhar. E você se apega. Às vezes você dá até vontade de você entregar para Deus, mas você não entrega. Você se contenta ainda em dizer, bem, eu já dei isso aqui, Deus não vai se importar com o de cá. Só que Deus vai se importar também. Agora vejam a atitude dessa viúva. Vamos dizer assim que essa mulher, ela só tinha 2 pecados para ela se salvar. Restava apenas ela entregar esses 2. Era o apego dela. Ela já tinha dado tudo, mas ainda restava esses 2. E naquele momento, ela não fez outra coisa senão dar também para Deus esses 2. Para ficar livre. Eu pergunto para você, nessa caminhada que você faz, e que eu também estou fazendo, o que é que está faltando ainda? É a sua arrogância? É alguma coisa relacionada à castidade? Que você não consegue soltar? É o orgulho? É a sua prepotência? É o se achar melhor do que os outros? Você já chegou num grau tão grande assim que você já se considera melhor? É o julgamento? Que você precisa se tirar da tua vida? O que é necessário desvencilhar de você? Aquela mulher deu tudo. Toma, Senhor. Interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, ele conta a história de um homem que ele vivia uma vida muito devassa, uma vida muito errada. Ele vivia com uma mulher que não era a mulher dele. Só que esse homem chegou ao final da vida dele, ele estava já prestes ali a morrer, ele estava entre a passagem dessa vida para outra. E recomendaram para ele, o senhor quer um padre nesse último momento da vida dele, porque ele passou uma vida errada, a vida dele era longe de Deus mesmo, não queria saber. E ele disse, sim, eu quero. Então chamem o padre. Aí o padre chegou e começou a atender a confissão dele para dar também a extrema-unção, ou a unção dos enfermos. Aí esse homem, o padre, começou a falar, você se arrepende desse pecado que você cometeu? Sim, padre, eu me arrependo. E desse? Eu também. Piedade de mim, Senhor. E aquele outro? Tem mais algum? Sim, tem esse. E a mulher
que ele vivia essa vida errada, estava ali perto naquele momento. E o padre, sabendo, né, falou para ele: e aí? E essa mulher? Que você levou a maior parte da sua vida errada com ela. Você também pede perdão a Deus por tudo que você fez de errado com essa mulher, pelos pecados cometidos que você fez com ela. Aí o homem olhou para o padre e disse assim: aí não, essa não, tudo menos essa. E diz que ele foi e agarrou a mulher e disse: ela não vou largar não, eu não largo ela. E morreu assim, dizendo que ele não ia largar aquela mulher. No momento decidido, no momento, melhor dizendo, de decisão para a vida dele, ele não quis largar aquele pecado, esse não. É claro que nós não vamos deixar para os últimos momentos da nossa vida, jamais. Não vamos esperar esse momento para nós decidirmos o que nós precisamos depositar aos pés da cruz do Senhor. Porque o que Deus quer receber de nós são os nossos pecados. Nós devemos depositar, nós devemos dar. Aqui, Deus, está aqui, olha. Está lá, lava isso, purifica do sangue precioso de Jesus na cruz. Só que tem gente que está deixando. Só que é aquela preocupação que eu tenho comigo e me preocupo também com muitas pessoas. Será que vai dar tempo para no último momento ter que largar? Será que nós vamos receber essa graça de alguns, né, que tiveram? Teve pessoas que no último momento disse: está entrando, não quero mais nada, me arrependo de tudo. E deu tempo, o sacerdote veio, se confessou, recebeu a unção dos enfermos e foi embora sem nada. Mas será que nós vamos ter essa chance? Porque às vezes tem pessoas que elas não estão arrependidas totalmente do mal que elas fizeram. Elas fazem com a intenção de fazer de novo. E às vezes engana até o sacerdote. Aí quando diz assim: você quer largar isso aí? Eu ainda não sei, olha. Eu ainda não sei. No entanto, vem pedir perdão, mas ainda não sabe. Bem, nós temos que pedir perdão e dizer que eu não quero mais. Mas eu peço perdão e dizer assim: eu ainda não sei. Vamos ver o que é que vai dar. Essa paradinha é só para você pensar, e eu também. O que é que existe na tua vida que nosso Senhor está pedindo e você ainda está dizendo como aquele homem, mas você não está no final não, ou pode ser que esteja, e você diz: isso não, isso aqui não, tudo menos isso. Que Deus, no dia de hoje, diante dessa mulher, que ela depositou, ela deu tudo o que ela tinha, só aquelas duas, e aqueles outros ainda estavam lá, né, depositando, mas ainda ficando com algumas coisas, né, deposita lá
e ainda ficava com outras, e se achando os tais, né? E se achando. Porque é interessante que quando nós nos deparamos com pessoas que dá a impressão, claro, que ela já depositou tudo, aqueles que ainda não deram tudo, ficam incomodados com aquele que já está dando, que está entregando, fica incomodado. Não é bem assim, isso é exagerado. Deus é a misericórdia de Deus e Deus é amor, não é bem assim não. Meus irmãos, diante da misericórdia e do amor de Deus, o que é que nós podemos fazer se não entregar tudo? Diante de tanto amor dado, realmente, se Deus não nos amasse, realmente a gente não precisaria ficar preocupado com isso não. Mas diante de tanto amor dado, por que você não larga isso? Eu conheci uma pessoa que esse homem casado, ele cometeu algumas coisas, o adultério com uma outra pessoa, e ele fez uma opção. A opção dele foi essa: uma vez que eu fiz o mal para essa mulher, uma vez que ele pecou com ela e até engravidou, olha o que é que ele fez. Ele deixou a mulher dele com os filhos para ficar com a de lá, com pena dela. Com pena da mulher que ele... Aí ele deixou a esposa com os filhos e ficou com ela. O que é que ele tinha que fazer? Se responsabilize, uma vez que teve um filho com a outra, eu vou cuidar dessa criança, vou fazer tudo o que é necessário, a pensão eu vou dar. Não, em vez de ele fazer isso, ele disse, não, está lá preso com a outra, e deixou de cá. Tá ok. Que Deus nos dê a graça, no dia de hoje, de nós revermos a nossa vida e dizermos assim para Deus, Senhor, ainda tem esse. E eu tenho que admitir, Senhor, que eu estou preso e apegado. Tenho me contentado, Senhor, de largar todos os outros como eu larguei. Mas esse aqui eu ainda não larguei. Senhor, hoje eu largo. Hoje eu te dou. Porque eu não quero ir ao teu encontro levando isso. Nós não podemos morrer e ir ao encontro de Deus levando isso. Deixa isso para trás. É preciso ir livre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.